Pessoal, na questão 3 está dizendo o seguinte. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro na origem, ou seja, no ponto 0, 0, e raio 1. Vejam que essa primeira parte do enunciado justamente é a caracterização de uma circunferência trigonométrica. O que é uma circunferência trigonométrica, pessoal? É uma circunferência que tem centro na origem do plano cartesiano, certo? Que é justamente na interseção do eixo x com o eixo y, ok? E essa circunferência ela tem raio o quê? Raio unitário, que é raio igual a 1. Então tem aí nada de novo para a gente. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, para cada ponto pertencente nessa circunferência, a gente sabe o quê? Que sua abscissa é o cosseno do ângulo AOP e sua ordenada é o seno do ângulo AOP, contado no sentido horário. Pessoal, isso aqui é justamente a definição de cosseno e seno, que se vocês observarem lá na aula explicativa, tá tudo muito bem explicadinho, tá? Tá tudo utilizando desenhos para a gente compreender a definição de seno e cosseno. Então, acredito que se vocês forem lá assistir as aulas, vocês não vão se arrepender, ok? Bom, qual que é a definição então de cosseno? Pessoal, cosseno de um arco AP, o cosseno de um arco AP é justamente a coordenada x desse meu ponto P, que representa a extremidade final do meu arco AP. Quem que é o seno de um arco AP? O seno de um arco AP nada mais é que o valor de y desse meu ponto P. Pessoal, lembrando que cada ponto no plano cartesiano tem duas coordenadas, x e y, certo? Então, o cosseno representa... o cosseno é o valor de x e o seno é o valor de y, tá? E pede para a gente determinar quem? Os valores do cosseno e do seno de um arco de 90 graus, tá? Então, quais são as informações que a gente precisa para resolver esse problema? A gente precisa lembrar... uma informação que a gente precisa saber é que a circunferência tem raio 1, certo? A gente tem que saber que o seno de um arco de medida alfa corresponde à ordenada, ou seja, o valor de y do ponto que é a extremidade final desse meu arco, que no caso aqui estão chamando de P, certo? Então eu sei que seno de um arco que tem medida alfa, ou seja, seno de alfa, representa o valor de y do meu ponto P, onde P é a extremidade final do meu arco, ok? Quem que é o cosseno de um arco AP? Pessoal, o cosseno de um arco AP que mede alfa, ou seja, o cosseno de alfa, é o valor de x do ponto que é a extremidade desse meu arco, extremidade final desse meu arco, que a gente está chamando aí de P, no caso desse exercício, certo? Então, vejam que o cosseno de um arco AP é o valor de x, do meu ponto P, onde P é a extremidade final do meu arco AP, ok? Quando eu falo abscissa, é o valor de x, e quando eu falo ordenada, é o valor de y do meu ponto P. Ok? Bom, e eu sei que esse arco mede quanto? E não é um arco genérico aqui. Eu estou querendo o arco AP que mede quanto? Que mede 90 graus. Então, a gente tem a seguinte situação, pessoal. A gente sabe que todo arco tem início aqui, certo? No ponto 1, 0, ok? Da circunferência. No ponto 1, 0 do plano cartesiano. E eu sei que uma circunferência tem raio 1. E eu sei que eu estou querendo determinar quem? Estou querendo determinar o seno e o cosseno desse arco AP. Ou seja, eu sei que esse arco AP mede quanto? Ele mede 90 graus. Então, vejam que o P ele vai estar exatamente aqui, ó, colocado sobre a circunferência trigonométrica, é claro, mas também sobre o eixo Y, porque 90 graus é exatamente nesse ponto aqui, ok? Porque eu sei que o eixo Y com o eixo X são perpendiculares. Se são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, vejam que um arco AP de 90 graus, onde A começa aqui no X, ele tem que terminar com P no Y, para formar os 90 graus, ok? Então, beleza. Pessoal, o que a gente está dizendo aqui para vocês? Como é que eu calculo o seno de um arco? Eu vou observar aqui a extremidade final, o ponto final do meu arco, e observar as suas coordenadas. O seno, pessoal, está ligado com quem? Com o valor de y desse meu ponto aqui, da coordenada y desse meu ponto P. E o cosseno está relacionado com o valor x desse meu ponto P aqui. Coordenada x desse meu ponto P. Certo? Então, para a gente determinar quem que é o cosseno de 90, pessoal, o cosseno desse arco AP, que mede 90, ou seja, o cosseno de 90, a gente tem que determinar quais são as coordenadas desse meu ponto P aqui. E vejam que a gente consegue fazer isso.
Pessoal, qual que é a coordenada x desse meu ponto P, pessoal? Pessoal, a coordenada x desse meu ponto P é a distância desse ponto P para o eixo y. Então, novamente, o valor de x desse meu ponto P é a distância desse ponto P em relação ao eixo y. Mas vejam que a distância desse ponto P em relação ao eixo y é zero. Por que é zero? Porque vejam que o ponto P está sob o eixo y. Então, ele não tem distância do eixo y. Ele pertence ao eixo y. Então, quer dizer que a distância desse ponto P para o eixo y é zero. Então, quer dizer que a coordenada x desse meu ponto P é zero. E a coordenada y, pessoal, como é que a gente determina? A coordenada y desse meu ponto P aqui é a distância do ponto P em relação ao eixo x. Vejam que a distância desse meu ponto P em relação ao eixo x, ela é 1. Professor, por que é 1? Porque eu sei que esse ponto é um ponto da circunferência, ele está sob a circunferência, e eu sei que a distância da circunferência, de qualquer ponto da circunferência para o seu centro, é a distância de um raio. E o raio de uma circunferência trigonométrica é 1. Então, como eu disse para vocês, eu não estava querendo determinar quem que é y, e eu não disse que y é a distância do ponto P até o eixo x, que não é a mesma coisa que a distância do ponto P até o centro da circunferência. Se a distância do ponto da circunferência até o ponto P, se a distância do centro da circunferência até o ponto P, que é a distância de um raio, é 1, quer dizer que a coordenada y vale 1, porque a coordenada y nada mais é que a distância do ponto P ao eixo x, certo? Então, vejam que a gente determinou o que a gente queria, que eram as coordenadas do ponto P, que estão relacionadas, respectivamente, com o cosseno e o seno do arco AP, que tem extremidade no ponto P. Ok? Bom, pessoal, então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Se o cosseno de um arco AP que mede alfa é o valor de x desse ponto, que é a extremidade final do meu arco, quer dizer o seguinte, que esse valor aqui, 0, nada mais é que o cosseno de quem? O cosseno de 90 graus. Como P é a extremidade final do meu arco de 90 graus, quer dizer que, então, como eu disse para vocês, o valor de x desse meu ponto P nada mais é que o cosseno desse arco aqui, que mede quanto? 90. Então, o cosseno de 90 vale 0, certo? E a outra coordenada, pessoal, representa o valor de seno. Seno de quem? Seno desse arco AP. Quanto que mede esse arco AP? Mede 90 graus. Então, seno de 90 graus mede quanto? Mede 1. Pessoal, esse é um bom exemplo para mostrar para vocês que o valor do cosseno de um arco é definido pelo quê? Pelo valor de x do ponto que é a extremidade desse meu arco. No caso aqui, o ponto de extremidade final desse arco AP é o ponto P. Então, quer dizer que o cosseno desse valor, da medida desse arco aqui, é o valor de x desse ponto, que no caso aqui é 0. E qual que é o valor do seno desse arco AP? Bom, o seno está relacionado com a coordenada y desse ponto que é a extremidade final desse meu arco AP, certo? Então, o seno desse arco AP que mede 90, o seno de 90 graus, nada mais é que a coordenada y desse meu ponto P, que vale 1, certo? Então, qual das alternativas aqui corresponde a isso que a gente acabou de determinar, pessoal? Bom, cosseno vale 0, certo? E o seno vale 1. Alternativa, letra B, ok? Pessoal, a questão número 4 tem o mesmo enunciado da questão 3. O que difere é o que ele pede para a gente, certo? Então, aqui ele fala assim, da circunferência trigonométrica, certo? Que o cosseno de um arco é dado pelo valor de x do ponto que é a extremidade do meu arco, certo? A extremidade final. E o seno é o valor de y desse meu ponto que é a extremidade final do meu arco, que a gente quer determinar o seno dele. E pede para a gente determinar quais valores? Os valores do cosseno e de seno de um arco de 270 graus. Tá, pessoal? Você vai ver que se a gente sabe muito bem a definição de que é cosseno e de que é seno num arco trigonométrico, e a gente conhece a estrutura de uma circunferência trigonométrica, a gente consegue determinar o seno e o cosseno de 270 graus. Pessoal, a gente não consegue fazer isso de forma tranquila para qualquer arco, mas para alguns arcos, para arcos que são
como arco de 90 graus, de 180, 270 e 360, a gente consegue utilizando esse raciocínio que eu mostrei para vocês na questão 3 e vou mostrar para vocês aqui na questão 4. Mas para qualquer arco, não sai assim diretamente. Você vai ter que utilizar recursos mais complexos, certo? Vai dar mais trabalho. Bom, então vamos lá. Eu tenho as mesmas informações do problema anterior, com a diferença que agora que o arco que eu estou trabalhando, ele mede o quê? 270 graus. Então eu sei que eu estou trabalhando com a circunferência trigonométrica, certo? Que tem raio 1. E eu quero determinar o seno e o cosseno de um arco de 270 graus, que é um arco que vem daqui, certo? Que começa aqui no A e vem até aqui no P, certo? Essa extremidade aqui do P define um arco AP de 270 graus. Vejam que cada quadrante aqui mede 90, então 90 mais... Aqui a gente tem 90, mais 90, 180, mais 90, 270. Então eu quero determinar qual que é o seno e o cosseno de um arco AP. Como eu disse para vocês, pessoal, o seno e o cosseno e o seno de um arco AP são justamente as coordenadas x e y, respectivamente, desse ponto aqui que é a extremidade final do meu arco AP, certo? Bom, então para a gente determinar quem que é o seno e o cosseno desse arco AP aqui que mede 270, eu tenho que determinar quem são as coordenadas desse meu ponto P aqui, que é a extremidade final do meu arco AP. Quem são, então, as coordenadas desse meu ponto P aqui, pessoal? Bom, então, quem que é a coordenada x desse meu ponto P aqui? Pessoal, como é que a gente determina a coordenada x de um ponto? A gente tem que ver a que distância ele está do eixo y. Certo? Se a gente quer determinar quem que é a coordenada x, a gente tem que pegar qual que é a distância desse ponto em relação ao eixo y. Pessoal, como esse ponto ele pertence ao eixo y, ele está sobre o eixo y, quer dizer que a distância dele para o eixo y é zero. Então quer dizer que a coordenada x desse meu ponto P aqui é zero. E a coordenada y desse meu ponto, pessoal? Bom, a coordenada y, pessoal, a gente define como o quê? Como a distância de P em relação ao eixo x, mas vejam que esse ponto P aqui, além da distância dele, a gente tem que considerar o quê? Que todo ponto abaixo do eixo x ele tem coordenada y o quê? Coordenada y negativa. Bom, pessoal, qual que é a distância? Como eu disse para vocês, se eu quero determinar quem que é y, eu tenho que pegar e encontrar qual que é a distância desse ponto em relação ao eixo x, certo? Quem que é a distância desse ponto P aqui em relação ao eixo x para me determinar quem que é y? A distância desse ponto em relação ao eixo x é a mesma distância desse ponto em relação à origem. Qual que é essa distância? A distância do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência, a saber, aqui do P, por exemplo, aqui do P, certo? A distância de da origem, que é o centro da circunferência, até qualquer ponto da circunferência, a exemplo do ponto P, mede quanto? Mede 1, certo? Mas vejam que esse ponto ele está abaixo do eixo x. E o que a gente sabe sobre pontos que estão abaixo do eixo x? Pontos que estão abaixo do eixo x, eles têm coordenada y o quê? Negativas. Acima do eixo x, a gente tem pontos cujas coordenadas y são positivas, e abaixo do eixo x a gente tem pontos cujas coordenadas de y são negativas. Então, se essa distância daqui até aqui mede 1, eu tenho que o valor de y desse meu ponto P aqui vai medir menos 1. Por que mede menos 1? Porque essa distância daqui até aqui é 1, e eu sei que valores de y para pontos abaixo do eixo x são negativos. Então, vejam que a gente conseguiu determinar aí os valores do cosseno e do seno de um arco AP, que é justamente, respectivamente, as coordenadas x e y desse meu ponto P, que é a extremidade final do meu arco AP, que é um arco de 270 graus. Ok? Bom, então vejam aí que o cosseno de um arco de 270 graus, que é esse arco AP aqui, corresponde à coordenada x desse meu ponto P, que coincide aí com o arco de 270 graus. Quem que é a coordenada x desse meu ponto P aqui? É zero. Então quer dizer que cosseno de 270 vale zero. A mesma coisa, pessoal, o seno é o valor da ordenada desse ponto P. Quem que é a ordenada desse ponto P? É y, certo? Então quer dizer que o seno de um arco de 270 é o valor de y desse meu ponto P, que representa aí a extremidade final do meu arco AP. Quem que é esse valor de y? É menos 1. Então, portanto, o seno de um arco de 270 graus corresponde a menos 1. Qual alternativa corresponde a esses valores aqui, pessoal? Cosseno 270 é zero e seno de 270 é igual a menos 1. Então, a alternativa
B.